Olá, você sabia quantas vezes a Organização Mundial de Saúde recomenda a prática de atividade física para todas as idades? Crianças, adolescentes, adultos, idosos? Bom, no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito disso, para saber, é legal fazer todo dia? É legal dar um intervalo? O que a Organização Mundial de Saúde fala a respeito disso? Eu sou o professor Paulo Sabino e esse é mais um vídeo do nosso canal Forma em Forma. E hoje eu vim para responder a seguinte pergunta. É a pergunta que muito aparece aqui na academia, principalmente quando eu estou na sala de avaliação com os alunos. E principalmente aqueles alunos que nunca treinaram, que o médico recomendou a prática de atividade física. Então eles chegam aqui com a seguinte questão. Paulo, quantas vezes na semana é ideal para que eu venha? Quantas vezes na semana eu preciso vir para que eu tenha algum resultado? Bom, calma lá, então vamos. Cada pessoa tem um objetivo. Então, cada um que senta aqui na mesa comigo, a hora da avaliação física, e nós vamos discutir os seus objetivos, né? Cada um tem o seu propósito aqui. Então, nem todo mundo precisa da mesma quantidade. Algumas pessoas vieram aqui porque o médico mandou. Outras vieram aqui porque bateu seu interesse. E falou, nossa, ano novo, vida nova. A partir de agora eu quero começar uma atividade física. Então, todas essas pessoas têm um objetivo. Existem aquelas pessoas que, a partir do momento que começaram a seguir alguém, ficaram motivados, querem ficar mais fortes ou querem emagrecer, também têm o seu objetivo. Mas o mais importante é o seguinte, qual é a recomendação mínima? Bom, a pergunta que eu venho responder aqui é a seguinte. Paulo, quantas vezes seria necessário que eu viesse à academia para poder treinar? Bom, cada caso é um caso. Vai depender do seu objetivo. Existem pessoas que estão aqui para processos de emagrecimento. Existem pessoas que estão aqui porque querem ficar mais forte. Outras vieram aqui apenas porque o médico mandou. Outras vieram aqui só para fazer um social, não estão nem a fim de malhar. Bom, o objetivo cada um tem o seu e a gente não pode discriminar ninguém, não é isso? Mas qual que é a grande pegada aqui, então? O que a Organização Mundial de Saúde recomenda para a prática de atividade física? Bom, ela divide isso para crianças e adolescentes, adultos e idosos. Então, ela recomenda um mínimo para cada perfil de idade. Então, olha que interessante. Estou com o site aberto aqui da Organização Mundial de Saúde, onde eles estão fazendo uma recomendação para crianças e adolescentes, crianças entre 5 e 17 anos. E olha só que interessante. Em pelo menos 3 dias na semana, atividades aeróbicas de moderada a vigorosa intensidade, assim como aquelas que fortalecem os músculos e ossos devem ser incorporadas. Então, olha que bacana, eles pedem pelo menos 3 vezes na semana atividades de moderada a vigorosa, ou pelo menos 60 minutos por dia, independente da atividade. Mas olha só, eles falam atividades de moderada a vigorosa ao longo da semana, a maior parte dessa atividade sendo aeróbica, crianças entre 5 e 17 anos. Bacana. Então, o que a gente pode pegar disso aqui? É legal que a gente se mantenha o máximo de vezes possível na semana em atividade. Pelo menos média de 60 minutos, crianças entre 5 e 17 anos, ok? Então, média de 3 vezes na semana, desses 5, 3 vezes na semana, atividades de moderada a vigorosa, um pouco mais intenso em 3 vezes na semana. Boa. Bom, descendo um pouquinho aqui no site deles, eles colocam adultos agora, eles colocam adultos entre 18 e 64 anos de idade. Aqui, eles já colocam da seguinte forma, pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade. Então olha que legal, eles não colocam aqui quantas vezes na semana seria o ideal para que se treine. Eles estão colocando a quantidade de minutos semanais. Então a gente pode dividir isso da forma que a gente quiser, na verdade, né? Claro que eu não vou pegar 150 minutos no mesmo dia, e fazer atividade num dia só e os outros dias eu vou recuperar. Não. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode dividir na semana, por exemplo, de 150 a 300 minutos. 150 seria o mínimo. Então vamos colocar 3 vezes na semana, 50 minutos. Atingir 150 minutos, que seria o mínimo, não é isso? Na semana. Ou, por exemplo, eu posso pegar os 300 minutos e dividir isso também em todos os dias na semana. Vamos colocar aí 300 minutos, eu teria 150, 6 vezes na semana de 50 minutos. Poxa, então conseguiria treinar de segunda a sábado, por exemplo, por 50 minutos e estaria dentro do limite máximo que a Organização Mundial de Saúde pede para um adulto, entre 18 e 64 anos. E olha que legal, pelo menos de 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de vigorosa intensidade. Então, de todo esse volume semanal que a gente colocou para treino, metade disso, mais ou menos, seria de alta intensidade, ok? Então, a gente tem que tentar dividir. Treinar todos os dias, por exemplo, se a gente fosse pegar esses 300 minutos, treinando todos os dias, de segunda a sábado,
3 vezes nesse período, a gente vai aumentar essa intensidade. Então, treina-se todos os dias, e desses todos os dias, né, 3 vezes, a gente vai aumentar a intensidade de treino. Então, a gente vai colocar como se fosse um gráfico, né? Um dia tranquilo, aumenta a intensidade. Um dia tranquilo, aumenta a intensidade. Um dia tranquilo, aumenta a intensidade. Seria o ideal que a Organização Mundial de Saúde recomenda para os jovens, na verdade, jovens adultos, né? Entre 18 e 64 anos. E mais para baixo, ela já tem uma recomendação específica para idosos. Idosos, olha que interessante, de 65 anos para cima. Eles já falam na mesma proporção, olha que interessante, 150 a 300 minutos, ok? De atividade física aeróbica de moderada intensidade. Ou pelo menos de 75 a 150 minutos de atividade aeróbica de vigorosa intensidade. Então a mesma combinação que eles colocam ali para o adulto, também para o idoso. Qual que vai ser a diferença então, na verdade? Essa questão da atividade vigorosa para o idoso, ela é um pouco menor do que para o adulto, né? A gente sabe que o idoso está mais fraco, é uma pessoa mais velha, então ele pode fazer atividade física também de forma vigorosa, só que o meu vigoroso é diferente do seu vigoroso, que é diferente do vigoroso da dona Amélia, que tem 80 anos, que é vigoroso do seu Edgar, que tem 40 anos, que é diferente do Elias, que tem 18 anos. Então essa questão do vigoroso, ela é para cada um. Até o seu Nestor, que tem 80 anos, e o seu Antônio, que também tem 80, o vigoroso para os dois, embora tenha a mesma idade, vai ser diferente, porque são pessoas diferentes, com históricos de atividades diferentes. Então olha só, para benefícios adicionais, isso é o mais legal. Em pelo menos 2 dias na semana, isso para idosos, tá? Atividades de fortalecimento muscular de moderada intensidade ou maior que envolva os principais grupos musculares. Sensacional. Então ele fala que para o idoso é muito interessante que ele faça atividade de força ou o trabalho de musculação, que é o mais importante. E em pelo menos 3 dias na semana, atividades físicas multicomponentes que enfatizem o equilíbrio funcional e o treinamento de força com moderada intensidade ou maior. Então o que é o funcional? A gente encontrar atividades que sejam próximas de movimentos que o idoso faça no dia a dia dele. Então, se ele arruma a casa, se ele tem que ir no supermercado, se ele lava o carro, se ele leva o neto na escola, quais atividades eu posso conseguir colocar no dia a dia do idoso, que eu possa montar um programa de treinamento onde fique próximo dessas atividades que ele precisa fazer no dia a dia dele. Então, isso são atividades funcionais. Então, quando a gente fala em treino funcional, é o treino que funciona, que é aquilo que é interessante para que a pessoa possa fazer no dia a dia dela. Eu treino para que o meu dia a dia seja melhor as atividades que eu tenho que fazer no meu dia a dia, ok? Bom, então com isso a gente consegue definir mais ou menos o que a Organização Mundial de Saúde pede. E a partir de agora você já pode identificar. Paulo, meu filho vai para a academia todo dia, tá certo? Não tem problema nenhum. Paulo, eu quero treinar só 2 vezes na semana, tem problema? Também não tem problema nenhum. O que a Organização Mundial de Saúde pede hoje é um mínimo de 150 a 300 minutos. Da melhor forma que a gente conseguir dividir isso na semana para você, seria ideal. Então, se você tinha aquela desculpa de que eu não tenho tempo para fazer atividade física, eu não consigo ir todo dia à academia. Cara, não tem problema, você não precisa vir todos os dias. O que a gente vai fazer é o seguinte, o mínimo é 150 minutos. Seria 3 vezes na semana, 50 minutos. Consegue? Paulo, para mim é difícil. Cara, vamos dividir isso então. Dá para fazer 30 minutos de manhã e 20 minutos à noite, pelo menos? Dá? Aí a gente já consegue dividir isso, não consegue? Ou 20 minutos de manhã, 30 à noite? A gente quebra isso no dia, tem que ser os 50 minutos? Direto? Seria o ideal, mas se não, a gente vai dividir isso. O mais importante é que você se movimente, que você saia desse sedentarismo, que a gente quebre essa homeostase, que você comece o processo, ok? E você vai ver que no início vai ficar difícil, aquela coisa, aquela questão, você vai querer arrumar uma desculpa para poder não fazer, mas a partir do momento que você já começa a entender e identificar os benefícios que estão fazendo para a sua saúde, você já começa a se soltar. E aí já vira uma rotina na sua vida. E tudo que virar rotina fica mais fácil da gente adaptar, ok? Então espero você aqui na academia ou em qualquer outro lugar que eu possa te encontrar, numa praça, ao ar livre, mas o importante é que você se movimente. Saia, levante dessa cadeira e comece a se movimentar, beleza? Então, fica aqui meu abraço, te encontro no próximo vídeo, na próxima semana. Um abraço e valeu!